Mas Deus não desiste do projeto. Aí Davi diz: eu queria construir um templo. Deus disse: não é você. Davi passa, vem Salomão. Aí Salomão constrói uma igreja, templo físico para o tabernáculo. Agora a arca não vai viver mais em lona. Foi tão lindo que ele provoca a Deus ter endereço físico na terra. O tabernáculo era portátil, mas Deus agora diz que vai morar perpetualmente na terra, Jerusalém. Segundo as Crônicas 7:16, veja o que é que Deus diz a Salomão. Leiam, é Bíblia, né, irmão? A gente tem que se basear nela. 1, 2, 3. Deus estava dizendo: eu vou morar aqui, Salomão. Por isso que os judeus andam até hoje com bússola, os ortodoxos, porque para ele lá é a morada de Deus. Então agora Deus está morando na terra, agora tem lugar para ser adorado. Então observe que a partir daqui vai ter um relacionamento íntimo, mas o glamour enche o coração de Salomão. Salomão, tão rico, tão poderoso, quebrou os princípios de Deus por conta do contexto político. Ele vai fazer aliança diplomática com os pagãos, os gentios, e Deus disse não. Ele vai fazer aliança matrimonial com os faraós, e Deus disse não, mas ele fez. Então Deus disse: eu vou rasgar, vou dividir o projeto. Olha aí. Então, por amor a Davi, vou esperar você morrer. Ele morre, aí Roboão assume o poder. O povo do norte vai pedir para ele abaixar os impostos, que Salomão aumentou muito, para garantir a riqueza e o luxo. Ele disse: se o meu pai foi duro, eu vou ser pior ainda. Aí o reino é dividido, a igreja é dividida. 10 tribos partem para o norte e 2 ficam em Judá, no sul. Então, agora a guerra vai ser entre a igreja. Os do norte não podiam vir adorar em Jerusalém, porque Jeroboão não deixava. Os do sul não tinham paz com o do norte, porque diziam que não eram mais crentes. Então começa a guerra e um reino dividido não prospera. Uma igreja dividida não chega a 74 anos, de modo nenhum. Então o reino é dividido e o inimigo vem e leva a presa para a escravidão parte da igreja do norte. 10 tribos é levada para a Síria como escravo e vai morar lá. Para habitar Samaria vêm os moradores sírios. Então o Judá não aprende. Deus tinha segredo em Jerusalém. Aí vai usar quem? Isaías. Isaías entra profetizando no sul e eles não dão ouvidos. Então Deus vai mudar o chamado de Jeremias de sacerdote para profeta. Jeremias entra e eles não dão ouvidos. Aí vem os caldeus e leva o restante de Judá. Jeremias capítulo 52 versículo 13. Olhe, o Éden de Adão foi destruído pelo pecado e agora também o único lugar que Deus morava, diz o texto, que Nabuzaradã queimou a casa do Senhor, a casa do rei, e também todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as casas do grande. Então aqui começou a vergonha vir. O único lugar de adoração para a igreja adorar a Deus pelo pecado foi destruído. Então agora os sacerdotes choravam, sendo arrastados como escravos, mas era tarde demais. O povo lamentava e a vergonha veio. Quem olhava agora dizia: acabou, agora o mato cresceu, agora a raposa faz morada no lugar que tinha culto, agora os chacais crescem no lugar de adoração. A vergonha é muito grande para o projeto igreja. Quem olhava dizia: acabou. Foram jogados lá no cativeiro, sem culto, sem adoração, não tinha mais louvor e a vergonha acabou. A igreja faliu e agora o rei Nabucodonosor manda uma mensagem para Jeremias, que não quis ir para a Babilônia. O mensageiro disse: Jeremias, o rei Nabucodonosor soube que você profetizou que ele ia vencer e ele quer te gratificar. Ele está te levando para a Babilônia, não como escravo, mas como convidado especial. Ele vai tratar de você como nunca tratou de ninguém. Embora Jeremias disse: não, vou continuar aqui no meio da vergonha, no meio dos entulhos. Mas Jeremias, não tem mais vida. Quer que você vai continuar falando
aí, vou continuar no meio das cinzas, pregando que ainda há esperança. O projeto não morreu, ainda há esperança. Ele continua pregando e a situação vai se degradando, e o Deus não sendo mais adorado. O tempo passa, aí a gente observa que amanhece um dia que os judeus lembram do passado. Ou seja, em um hino quem diz: quem um dia sentiu esta glória não esquece jamais. Aí vem o Salmo 137, verso 1, vai dizer o quê? Que eles acordaram certo dia na Babilônia, bem baixinho por favor, eles acordaram na Babilônia, lembrando-se de Sião. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. O motivo do choro foi lembrança dos cultos passados, e agora não tinha mais como ver. Quando eles choraram, sentiram a glória que perderam, foram para a beira do rio, e os que levaram cativo diziam: cante agora um daqueles hinos que vocês cantavam lá em Sião. Dentro do contexto histórico, eles perderam a esperança. Era aqui que eles olhavam para o outro e diziam: o Senhor nos esqueceu, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos enterrou. Eu fiz história dos hebreus, e a história diz que a coisa ficou tão feia que quando morria um filho deles, eles não enterravam, porque ainda tinha esperança de voltar para Sião. Eles pegavam e jogavam no vale no primeiro dia, que eles esperavam até 3 dias. No primeiro dia, 50 metros, ele ficava junto do cadáver. 50 metros era um tempo, a distância mais próxima. Aí o pai ficava na frente e a família atrás, e o morto no vale em cima do chão. Aí ele dizia: hoje Deus vai ressuscitar, vai trazer avivamento. Primeiro dia, por volta de 11 horas, o corvo vinha, arrancava o grobo ocular, dilacerava o ouvido e dilacerava o cérebro do cadáver. Terminava o primeiro dia 6 horas, eles diziam: ainda faltam 2 dias. No segundo dia voltavam, aí a águia vinha, arrancava rasgava o vento, comia as vísceras, e eles olhando, e não podia ir lá, que a lei não permitia ele se aproximar. Aí só deixava a cascaça. Segundo dia terminava, à noite iam para casa. A hiena entrava no vale, e no vale lambia o resto de putrefação. Quando ele chegava no terceiro dia, soltava o esqueleto, mas dentro do esqueleto tinha o tutano, tinha medula óssea, aonde estava a promessa. Por volta de meio-dia, o quebra-tosso descia, quebrava osso por osso e comia o tutano do cadáver. 3 dias, terminava o terceiro dia. Aí o pai dizia: acabou, não tem mais esperança. Deus esqueceu de nós, porque a partir daqui o vento vinha, a areia do vale ia cobrindo os ossos, os cacos, e o vale ia se enchendo de caco, de osso, porque todo dia morria gente, e todo dia eram sepultados pelo vento do deserto. Então ele dizia: acabou a nossa esperança. Mas quando eles choraram e lembraram de Sião, foram para a beira do rio, começaram a chorar. Quando eles começaram a chorar, aí Deus vai na beira do rio e ouve o louvor e ouve a adoração. Porque quando eles foram pressionados, eles disseram: não, Senhor, não dá para ficar calado, tem que adorar. Fomos chamados para isso, mas mesmo vamos aqui em terra estranha. Aí começa o Salmo 138. Salmo 138, verso 1, eles decidem e diz: ó Senhor, na presença dos deuses inimigos, a ti vamos louvar o Senhor de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti eu vou louvar, eu vou cantar, mesmo fora de Jerusalém. Quando eles cantam, aí Deus vai a Ezequiel e diz: filho do homem, leva no meio do caco, no meio do vale. Todos esses cacos são a casa de Israel, a igreja. Estão dizendo que eu esqueci e sepultei, mas eu ainda posso trazer vida. Senhor, tu sabes. Profetiza, filho do homem, e tu vai ver o que eu vou fazer. Norte, sul, leste, oeste, ossos secos ouvi a voz do Senhor. O vento sopra, a areia vai saindo, e os cacos de ossos vão fazendo rebuliço e saindo da sepultura. Cada osso no seu osso, e forma um exército poderoso, mas não tem vida.
Aí Deus diz: profetiza, filho do homem, sobre esses ossos, que eu vou trazer carne, vou trazer tendões, vou colocar nervo, vou cobrir de pele e vou encher do meu espírito. Eu vou dar vida de novo, vai recomeçar de novo. Deus não desiste. Aí Deus diz: vamos agora, Ezequiel. É aqui que a cruz entra na história. Um dia que você for no Egito, vá no museu. Você vai ver uma esfinge de Ramsés II, um dos faraós. Ele está com a mão cruzada na frente do sarcófago. E em cada mão tem uma chave. Porque os faraós do Egito acreditavam que a cruz é a chave da outra vida, da eternidade. Então ele acreditava que morrendo tinha que ir com essa chave para entrar na outra vida. Se você vê a chave, na cabeça da chave é um globo, simbolizando o delta do Nilo, o corpo da chave é o Nilo, e as duas partes que cruzam é um mapa do Egito, duas faixas verdes. A cruz, eles acreditavam no Egito. Quando você vai para Jacó, não foi à toa que quando José trouxe Manassés e Efraim, não foi acepção, não foi escolha. O que é que Jacó usa? A cruz. Ele cruza os braços e tudo que cruza é cruz. Quando você vai ver o Deus tirando o povo de Israel, de dia é uma coluna vertical de fogo para alumiar, de noite. E de dia é uma coluna de nuvem na horizontal. Ou seja, coluna de fogo, coluna de nuvem, cruz. Quando você vê Deus tirando o povo do Egito, de um lado o Egito, do outro Israel, e no meio o Mar Vermelho. Israel, Egito, Israel, cruz. Tinha que cruzar o Mar Vermelho. Veja que a cruz vai sempre seguindo. Quando você chega em Ezequiel 37, versículo 16, Deus vai trazer o povo de volta, mas tinha que ser pela cruz. Ezequiel 37, 16, leiam para mim, por favor. 37, 16. Prossiga. A sequência diz: quando, pode passar, e quando te falar os filhos do teu povo, dizendo: tu vai dizer o que a eles? Eles foram divididos, foram rachados. Agora Deus disse: para voltar vai ter que ser uma madeira só. Pega um pedaço de madeira, pega o outro e junta, cruz. Escreve o nome de Judá e de Efraim um pelo outro e diga a eles: para voltar vai ter que ser uma madeira só. Ou seja, não vai ter ninguém maior do que ninguém, não vai ter ninguém melhor do que ninguém. A madeira vai ser uma só, é a cruz. E eles voltam tão unidos que as nações não acreditaram. E aí surge o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro. Parecia um sonho. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo. Então se ouvia dizer entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. E é por isso que nós estamos alegres. A igreja é dele, o controle é dele. A igreja não vai parar. Quando parar aqui, lá na glória, vamos continuar adorando. Mas a gente não tinha direito.
Ele traz ele de volta e diz: recomecem, que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Eles recomeçaram e não foram mais os mesmos. 430 anos antes de Cristo, vem o último profeta Malaquias, e o coração de Deus termina o Novo Testamento entristecido, o Velho Testamento. Ele diz que não vai mais falar com o Judá, nem com Israel. Não vai dar sonho, não vai dar visões, não vai mandar mais profetas. Vem o período helenista, pelos gregos macedônios. Vem o período de politização pelos romanos. E o sistema se corrompeu. A corrupção tomou conta dos judeus. Herodes, para ter apoio político dos judeus, forma e inaugura um templo excepcional, mais glorioso do que o Salomão. Porém, a segregação predominava. A gente gentil não tinha direito de entrar. A gente não tinha acesso a Deus, só os judeus, sangue de Abraão. A história diz que para subir no degrau, para adorar o templo, só os judeus, mulheres e homens, tinha uma barreira, uma mureta, com a letra: gentios não têm direito a entrar. E a gente ficava fora. Os judeus entravam, o primeiro degrau, o primeiro pátio era das mulheres. Só os homens depois dali. Os homens chegavam no segundo degrau, pátio, olhava para trás e menosprezava a gente. E gritava: obrigado, Senhor, por não sermos gentios e nem mulheres. Dali para frente só sacerdote. E para chegar no santo só por sorteio. E no santo dos santos ter acesso a Deus só um homem, o sumo sacerdote. A gente estava fora de todas as alianças, de todas as promessas. Eram os escravos, forasteiros, sem direito ao projeto. Quando o projeto se corrompeu, aí Deus disse: eu mandei os meus profetas, eles não ouviram. Mataram, apedrejaram. Agora eu vou investir o melhor que eu tenho, o meu próprio filho. Talvez eles me ouçam sabendo que é meu filho. João capítulo 1. Ele era o verbo e o verbo estava com Deus, porque o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz que ilumina todos os homens. A luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não o reconheceu. Mas houve um homem enviado de Deus, ele não era luz, mas veio para testificar sobre a luz, para que todos crescem na luz por meio dele, e o seu nome era João. A luz verdadeira que ilumina o mundo brilhou, mas o mundo o desprezou. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Paulo, Romanos capítulo 10 e 11, diz que Israel rejeitou a justiça de Deus, seguindo a sua própria justiça. A oliveira, os ramos se quebraram, alguns dos ramos. E Deus precisava continuar com o projeto de atrair as nações. Aí quando Israel rejeita a própria justiça de Deus, aí Deus olha para os gentios. Aí Deus diz: eu vou dar o privilégio agora aos gentios. Um povo que não me conhece, um povo que não se chama pelo meu nome. Mas quando Deus disse: eu vou dar o privilégio aos gentios, a natureza disse: não vai dar certo. Porque o que é que Deus quer? A cruz de Ezequiel, Deus vai unir judeu em judeu. E o nosso sangue não era compatível com o sangue de Abraão. Por isso que Mateus capítulo 1, versículo 1, está escrito lá: genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele veio para restaurar os judeus pelo sangue de Abraão. Por isso que o sangue dele vem da origem de Abraão, porque o projeto é original. Agora Deus vai colocar os gentios, e nós temos sangue pagão, então o nosso sangue não tem compatibilidade com o de Abraão. Para a gente entrar, precisava uma adoção de filho, e para ter adoção, precisava o sangue de Abraão entrar em nós. Aí Deus disse: eu vou colocar os gentios.
Aí Romanos, capítulo 11, versículo 17, disse Paulo aos gentios de Roma: se alguns dos ramos foram quebrados, vocês e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Qual é a diferença da raiz da oliveira verdadeira para o zambujeiro? É porque a oliveira, que é Israel, ela é produtiva, ela é fertilizada, ela é cultivada. O zambujeiro cresce no mato, silvestremente, não dá fruto, e quando dá é pequeno, não produz, ninguém poda, não... E enxerto não é para produzir. Enxerto você não coloca para ele produzir, é para reproduzir e multiplicar. Você só coloca enxerto em algo que produziu e parou de produzir, para que ele reproduza e multiplique. Então Deus disse: eu vou enxertar o zambujeiro e ele vai reproduzir e vai continuar multiplicando. Aí a natureza disse: não vai dar certo, porque Romanos 11, 24, Paulo diz que, olha aí, Romanos 11, 24, Paulo diz que nós fomos cortados, porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, veja que a natureza voltou contra nós, e a natureza é quem comanda. Você viu o furacão e muitos furacões. Estados Unidos é o país de maior tecnologia, é o top, mas o furacão tem que sair da frente. Ninguém para, não tem como parar, porque é a obra da natureza, ninguém é maior do que ela. A natureza voltou para a gente não entrar, mas Deus disse: é o que eu quero, eu mudo a natureza, mas vou dar o privilégio gentil, eu vou dar. Mas como a gente entrar? A cruz de Ezequiel não nos dava direito. A aliança do sal é irrevogável, mas não perdoava pecado. A aliança do sangue de novilho foi aspergida, mas enfraqueceu. Aí Jesus assume a responsabilidade pelo seu sangue original de Abraão. Lucas 22 e 20, ele faz a reunião, e eu quero que você leia com voz forte. Lucas 22 e 20, o que é que ele diz na última reunião? A aliança do sal era longa e irrevogável, mas essa é eterna e é para a igreja. Essa é para a gente entrar. Aí Paulo diz que pelo seu sangue nós que estávamos longe chegamos perto. E pela cruz, a cruz de Ezequiel não nos dava direito de celebrar 74 anos. Porque desde o Gênesis capítulo 12 até aqui, ali, o pecado mandou e a morte reinou. Mas agora vai surgir uma cruz. 2 pedaços de madeira. E agora não é mais para ligar o sangue de Abraão, Judá e Efraim. Agora é Deus querendo unir sangue de judeu com gentil em uma só madeira. Precisava ter sangue, porque sem sangue não tem sacrifício. Precisava ser cortado, porque se não cortar não tem sangue. Por isso que é o jubileu. No jubileu era o ano da liberdade dos escravos, da terra, do sofrimento. E a trombeta era tocada no lugar mais alto, no monte mais alto. Agora a cruz que vai entrar em nosso favor, a cruz de Ezequiel não tinha espinhos no couro cabeludo dele, só tinha letras. Mas essa agora, os espinhos vão furar o couro cabeludo do nosso mestre. A cruz de Ezequiel não pingava sangue, mas a cruz que ia derrubar a barreira e nos colocar no privilégio, nos adotar, o sangue pingava. O chicote batia. E ele é crucificado no lugar mais alto, no Gólgota.
É no alto do Gólgota que o jubileu é proclamado. Pai, está consumado, Pai. A liberdade é proclamada. Os gentios agora podem entrar no privilégio, Pai. Eu agora estou adotando eles como filho. Pelo sangue de Abraão, pode usá-los. O papai aceita. O véu é rasgado. A terra treme. As pedras se racham. Os sepulcros se abrem e o acesso é livre agora. Agora ele ressuscita no terceiro dia, nos garante diante do Pai que as portas do inferno não vai prevalecer mais. Aí ele vai nos dar o privilégio que Israel não teve. Desde a queda de Adão até aqui, o Israel era privilegiado, mas não sentiu o que a igreja sentiu. Ou seja, o Espírito Santo foi tirado do homem no capítulo 6 e não voltou mais a ter aqui. Ele vinha, usava alguém e descia. Agora nós, igreja gentia, adotada, e todos que acreditam nele, ele diz: Pai, eu prometi a ela que o Senhor ia derramar o seu Espírito. Não é para ir e voltar, é para ficar para sempre até o dia do arrebatamento. Aí Lucas diz, para nossa garantia, ele vai selar o nosso coração como propriedade dele. Coríntios 1, versículo 22, disse Paulo, ele mesmo nos selou o coração com o penhor do seu Espírito. Ele registrou o nome, este pertence a Cristo. É por isso que a gente está aqui adorando 74 anos e o inferno fica doidinho, mas não pode tocar, porque o selo está dizendo aqui, propriedade exclusiva de Jesus, geração eleita. Aí Lucas diz que a igreja estava ameaçada lá no dia do Pentecoste. De repente desce do céu o barulho de um vento impetuoso e veemente e enche toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Privilégio nosso. Aí olha que coisa linda, leia comigo. Leiam comigo, mas leia sabendo que quem você é agora. Romanos capítulo 8, versículo 14 por diante. Leiam com voz forte, preguem comigo. 1, 2, 3. Mais forte, bonito. Vamos começar. Por quê? 1, 2, 3. Estes. Versículo 15. Por quê? Para outra vez. Mas recebeste de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, papai. Versículo 16. O mesmo Espírito, que somos filhos. Versículo 17. Se somos filhos, se somos herdeiros de Deus, se é certo que com eles padecemos. Versículo 18. Porque para mim que as aflições deste tempo presente, com a glória que em nós há de ser revelada. Olha para quem está ao teu lado, balança ele e diga: eu não sou mais escravo, agora eu sou filho, agora o privilégio é meu, agora o privilégio é meu, está no sangue, eu sou filho. Aí Paulo diz: portanto lembrai-vos, nunca esqueçam disso, que em outro tempo vocês eram gentios na carne. Entre judeu e entre gentil, o privilégio é um só, e todos temos acesso ao Pai, todos temos acesso a Deus pela cruz, Ele nos reconciliou, pela cruz, Ele nos reconciliou. Fique de pé, por bondade.
Se você puder, se você quiser, se tiver alguém perto de você do mesmo sexo ou íntimo, vira para ele aí. Vira para ela. Me ajuda aqui, companheiro. Vira para ele assim, olha para mim não, olha para ele. Eu sou assembleano, pode crer nisso. Olhando para ele, diga: eu não quero nem saber. Nem me conte como chegou nos 74 anos. Quero saber como vai continuar. Não quero saber se está só o bagaço, se está só os cacos, se está só os pedaços. Esquecido, desacreditado. Dá para desistir, mas não. Está no sangue. Está no sangue. Diga a ele: me faz um favor. Se tu encontrar alguém que pensou que eu ia parar, que eu ia desistir, dá um recado a ele: vai ter que me engolir, que eu não posso parar. Está no sangue, está no sangue. Abraça ele. Eu quero saber se tem alguém para Jesus nesta noite. Eu quero saber se tem alguém que desistiu e quer voltar nesta noite.